Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 6 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Investe. Se estiver aparecendo aqui no canto inferior direito do seu vídeo uma imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Clique aí nessa opção. E lembre-se de deixar o sino das notificações devidamente ativado para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, aqui no canto superior, você clicando no card que está aparecendo, vai abrir aí uma página para você. Você segue os procedimentos, preenchimento do formulário, cadastramento do meu número nos seus contatos do aplicativo Telegram. A partir daí você vai ter direito a testar esse serviço de recomendações, de carteiras de ações, de informações relevantes durante o pregão, recebendo tudo isso no seu celular, no seu desktop, e aí por um determinado período aí de forma gratuita. Pregão de hoje eu vou falar aqui nesta análise sobre Ibovespa, que foi muito bom, uma boa recuperação, alta aí de 1,9%, mas além disso vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar. Volto aqui para as ações falando de PTR4, Vale 3, Alpa 4, GNDI 3, IP 3, Prio 3, BRFS 3, Detex 3, Ciel 3 e Pomo 4. Então, começando aqui a análise, primeiramente aqui pelo Ibovespa, que fechou, como já disse, está saindo do leilão de fechamento, então pode alterar essa alta de 1,9%, mas o primeiro ponto positivo foi ter pelo menos, vamos ver se não vai alterar aqui no leilão de fechamento, espero que não. Ter voltado a fechar acima do 101.812, ou seja, de um teto aqui, ó, 101.812, 102 mil pontos, enfim, está aqui nessa região de resistência, que era antigamente resistência, que era para ter funcionado com suporte, até bateu ali como suporte, tentou subir e deu pancada para baixo. Então, um primeiro pregão já bom, porque devolve boa parte da queda do pregão de ontem. Se no próximo pregão gerar aqui ainda um fechamento para cima dessa máxima aqui, aí a gente tem uma característica muito interessante de recuperação por parte do Ibovespa. Nesse momento entre as duas médias, um cenário que pode trazer uma certa indefinição, ficar mais travado aqui, mas se o Ibov fechar o próximo pregão aqui mais para cima dessa região aqui dos 102.657, lembrando que pelo gráfico semanal, a gente já tinha comentado que o teste dessa região aqui no fechamento da semana passada, foi comentado sobre o teste dessa região aqui, seria uma região importante de suporte, gerando o retorno aqui fundo no gráfico semanal, cenário aí de tendência de alta mantido, fundo ascendente, perspectiva de poder dar continuidade ao movimento de subida, a tendência de alta aí do médio prazo. Então, algo importante para o Ibov, voltar para cima aí do 102.657, logicamente permanecer acima desse patamar. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha aí nela, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência e também por prestigiar aí diariamente, compartilhar o meu conteúdo aqui do canal para seus amigos, enfim, agradeço de imediato. Indo para os futuros, então, mini índice no pregão de hoje, olhando para o gráfico diário, o que é que nós tivemos? Deixou um candle forte lá para baixo e montou um candle forte aqui para cima, então isso é um ponto bem positivo para o mini índice, que também, olhando para o gráfico semanal, pode montar aqui um fundo testando os topos anteriores, então um fundo ascendente no gráfico semanal, logicamente esse fundo ascendente seria a partir da próxima semana. Então aqui é um pregão bom, que abre um movimento de subida, o G60 consequentemente gera uma nova tendência de alta, topos e fundos ascendentes, então ponto favorável, abrindo para cima, mantendo-se aqui com máximas e mínimas, principalmente as mínimas ascendentes, fica mais para se buscar a operação de compra a partir do pregão desta quarta-feira, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, por outro lado, se abre subindo e já perde a mínima depois na sequência, quebra essa sequência de mínimas ascendentes, fica mais para se buscar a operação de venda, principalmente se chegar aqui nesse nível de resistência que é o gap, primeiramente resistência na faixa do 102.655 e o segundo nível em 102.915. Então para mim são esses dois níveis aqui, um primeiro nível 915 por aqui e outro nível aqui, enfim, chegou aqui nesse patamar e gerou perda de mínima ascendente, volta a ficar interessante para se trabalhar na venda através de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos. A outra forma, se abrir também caindo, daria para avaliar justamente a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas ficar atento para essa região aqui de suporte. Importante agora no gráfico aqui de 60 minutos, na faixa dos 101
730 a 101,670. Se abrir muito forte para baixo, caso abra muito forte para baixo, fechando já para baixo desse patamar e proporcionando topo para baixo dessa região, topo no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo dessa região, fica também muito mais para a operação na ponta vendedora. Veio aqui para baixo, gerou sinalização de alta na região de suporte, no gráfico de 60 ou 30 minutos, volta a ficar para a ponta compradora. Enfim, alguns níveis importantes que podem trazer oportunidade de compra ou mesmo oportunidade de venda após alguma sinalização que apoia essa operação de compra ou de venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos, sinalização no gráfico de 60 ou no gráfico de 30 minutos. Indo então para o dólar, no dia de hoje, dia de queda no dólar caindo 0,5%, chegou a oscilar acima da máxima do pregão anterior, mas perdeu força. Dólar, se perder a mínima do pregão de hoje, gera um primeiro sinal para se ter uma correção. Essa correção pode vir através de um movimento de baixa para fechar esse gap de alta ou mesmo de forma mais lateral. De qualquer forma, indo para o gráfico de 60 minutos, nós temos o dólar dentro de um movimento de baixa. Então, dentro desse movimento de baixa, bateu ali na resistência, está dentro do movimento de baixa, abrindo em queda, fica mais para se trabalhar na venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente abaixo dos 960,5 a 964. Enfim, abriu para baixo dessa região, fica mais para se usar essa região como um teto, como resistência, para se buscar a operação na ponta vendedora. Por outro lado, se abre subindo, abre aqui gerando fundo ascendente em cima da média móvel de 13 períodos, quebrando a sequência de máximas descendentes do G60, volta a ficar mais interessante para se trabalhar na compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, até mesmo pivô de alta, acima dessa região de 64, preferencialmente acima dos 64. 64,50. 3.964,50. Indo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,29%, mas por enquanto, dentro da forma como está movimentando aqui a Petro, lembrando que a tendência ainda para mim é uma tendência mais de baixa, movimento de baixo no gráfico semanal, então enfim, enquanto estiver abaixo desse patamar aqui, não tenho tanto interesse para abrir compra de swing trade na PETR4. Então, ativo que para mim ficou com candle de definição, perda da mínima do pregão de hoje, reforça a chance de continuidade da queda, do movimento de queda dessa ação. E numa movimentação para cima, o principal nível de resistência, a faixa de resistência que eu considero mais importante, começa na faixa dos R$ 26,38 e se estende até os R$ 26,52. Na Vale 3, o dia de hoje, de alta de 1,35%. Eu fiz uma análise especial da Vale 3 no dia de hoje. Se você não tiver visto ainda, vale a pena ir acessar o canal, os últimos vídeos do canal, e você vai verificar lá a análise especial da Vale 3. A ação conseguiu superar a máxima do pregão anterior. Para quem entrou comprando o ativo contra a tendência, que até faz algum sentido, sendo um pouquinho mais arrojado, optando por operar contra a tendência, gostar de operar aí a Vale 3, está em cima de um patamar de suporte importante do gráfico semanal, gerou a superação da máxima do candle anterior, o stop ficaria abaixo da mínima do pregão de ontem. O stop prensando em curto prazo, operação de curtíssimo prazo, tentando pegar um repique de alta, stop ficaria em R$ 45,75. E aí os desafios importantes para a Vale 3 em termos de resistência, 47,41, 47,84 e depois disso 48,34. Alpa 4, operação de venda encerrada, o ativo superou a máxima do pregão anterior e eu tinha colocado um stop parcial se ela quebrasse a sequência de máximas descendentes, de topos descendentes, topos descendentes no gráfico de 60 minutos. Quando ela rompeu essa máxima aqui, encerramento da posição de venda na Alpa 4. Então essa operação de venda da Alpa 4 trouxe aqui uma perda de 1,15% na operação. E isso representou uma redução de 0,17% do capital total, esse stop parcial do ativo. Lembrando que essa parte aqui é o que essa perda de 1,15% afetou em cima do capital total, considerando que alocamos 15% do capital total em cima dessa operação. Depois disso, vamos falar de GNDI 3, que estamos comprados e ativo fechou o pregão bem. Então já dá para trabalhar com stop aqui, ela superou ali por 2 centavos essa máxima aqui, já dá para trabalhar com stop abaixo da mínima desse pregão. O stop já estava aqui nesse nível e podendo ficar agora em cima desse patamar aqui, abaixo da mínima do pregão de hoje. O stop pode ficar em R$ 42,93.
IP3 também seguimos comprados, o ativo gerou um belo candle no pregão de hoje, alta de 2,64%, a alta da GNDI3 foi de 2,69%. Da IP3 essa alta também favorece a possibilidade de continuidade do movimento de subida. O stop também da IP3 a partir desse momento já poderia ficar aqui facilmente abaixo desse patamar, se a gente observar um fundo muito bem definido no G60, ou seja, se voltar para baixo desse patamar já não seria algo tão interessante de ser perdido, um ponto de ser perdido no gráfico diário, ou no gráfico diário ou no gráfico de 60 minutos. Então poderia ficar aqui na faixa dos R$ 30,49, ainda mais se abrir o próximo pregão ainda subindo, o stop pode ser reposicionado. Tanto o GNDI3 como o IP3, a confirmação, a formalização dessa movimentação do stop, eu faço isso através ali do Telegram e farei isso aí no início do próximo pregão. Prio 3 não conseguiu novamente fechar acima da média móvel de 13 períodos, o stop foi reposicionado para baixo da mínima desse candle, agora ele pode ficar abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, se oscilar para baixo de 17,55, encerramento dessa posição comprada em Prio 3. Brasil Foods, BRFS3, recomendação de compra mais aqui para essa última hora de pregão, mais para o fechamento do pregão. Compra aqui por volta desse valor mesmo, passando aqui os dados dessa entrada, já deixando aqui fixo aqui os dados da entrada, R$ 34,55, fechou em R$ 34,56, stop em R$ 33,50, o stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje. Isso dá um risco, um tamanho do stop da operação de 3,04%. Alocando 15% do capital total, e isso proporciona ali também a gente buscar um objetivo na faixa dos R$ 36,65. Vamos ver qual é a ideia desse ativo. A tendência está indefinida. Então já bateu aqui, já foi ali em cima, já tentou cair aqui de novo e agora volta ali para cima da média. A ideia é que o ativo está corrigindo de forma lateral esse forte movimento de alta. Logo, existe uma probabilidade maior, porque a congestão é a favor da tendência, de romper para cima. Então a minha expectativa, a minha tentativa aqui, com o stop aqui embaixo, é de tentar pegar o rompimento disso aqui para cima, um ganho de força do papel para cima. Se eu olhar para o gráfico semanal, vai ficar um pouco mais claro, né? Um movimento forte de subida, esse movimento aqui basicamente de 4 semanas, 4 para 5 semanas, aí na quinta semana começou a cair, aí já tem aqui 4 semanas que estava corrigindo e aqui a gente está iniciando a quinta semana. Então assim, em termos até de correção no tempo, já está batendo também essa correção no tempo, enfim. É uma tentativa aí em cima de Brasil Foods, compra de risco aí em cima de Brasil Foods, vamos ver se ela consegue romper tudo para cima. Depois disso, vamos falar de Duratex, Detex 3, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior. É um ativo que já tinha colocado na carteira exponencial, e aí a tentativa aqui é da seguinte forma, a ação tinha aberto aqui forte para baixo, depois desse engolfo de baixa aqui desse dia, ó, esse engolfo de baixa aqui, abriu forte para baixo com gap de baixa, só que ela foi lá e voltou para cima, não só para cima dessa região aqui de resistência, como também para cima dessa máxima. E depois disso, a ação volta para testar essa região aqui de antiga resistência como um patamar agora de suporte e gera uma nova sinalização de alta superando a máxima desse pregão. Então, expectativa de poder tentar pegar um movimento para cima na Duratex, na Detex 3. Dados dessa compra na Duratex. Nós temos aqui a compra na Detex 3 por volta dos R$ 13,16. Stop dessa operação em 12,83. Então, entrada um pouquinho abaixo do que está aqui o fechamento. 12,83 ponto de stop. Isso traz um stop de 2,51%, alocando 16% do capital total. O objetivo ficando ali por volta dos R$ 13,82. Depois de Detex 3, Ciel 3, recomendação de compra da Ciel 3, ela fechou um pouco abaixo do nosso preço recomendado de compra. A ação, depois desse grande candle de alta, lembrando, ela está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, fez esse grande candle de alta, faz aqui um movimento de correção. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, ela gerou na penúltima hora de pregão um candle forte para cima. Um candle bastante forte para cima, quebrando a sequência aqui no G60 de tendência de baixa. E aí rompe para cima de maneira muito forte, rompe esse topo anterior, optei por fazer essa entrada, que já era entrando na última hora de pregão, o início daqui dessa hora de pregão, buscando essa compra na ativo com a expectativa que ela dê continuidade ao seu movimento de subida do gráfico, do gráfico aqui semanal, do movimento de subida no gráfico semanal, testando essa região ali por volta dos R$ 8,50.
A expectativa está dando um movimento subindo no gráfico semanal, está permanecendo acima da média móvel exponencial de 3 períodos. Não é um ativo que tem um cenário gráfico de prazo maior muito bom, mas no curto prazo ainda está demonstrando força e no pregão de hoje demonstrou força, superou a máxima do pregão anterior, enfim, por esse motivo. Também busquei uma entrada na CL3, 7,96 ponto de entrada, ela fechou em 7,93, 7,58 stop, basicamente stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Isso proporciona um stop de 4,77%, então um stop maior, um ativo que tem maior volatilidade, e aí alocação menor do capital total em cima dessa ação, 8%, objetivo na faixa de R$ 8,72. Depois de Ciel 3, tem aqui para falar de Pomo 4 ainda. Pomo 4, recomendação de compra nesse ativo. A ação veio muito forte para cima do pregão de hoje, alta de 6,56%. Com essa alta, a ação conseguiu quebrar uma tendência de baixa de topos e fundos descendentes, superou a máxima do topo anterior, então bacana, sinal positivo. E aliado a isso, se olharmos para o gráfico semanal, a ação, por enquanto, a gente está só no segundo pregão da semana, ainda faltam 3 pregões, mas a ação já conseguiu superar a máxima da semana anterior, gerando um primeiro sinal de fundo ascendente. Em cima de quê? De um patamar antigo de resistência, de suporte, que aqui funcionou como resistência e voltou a funcionar como suporte. Então, como houve um sinal relevante para cima, eu optei por fazer essa entrada no ativo, tentando pegar o quê? Uma boa relação risco-ganho aqui para cima. Tá? Lembrando que a gente já fez algo parecido com a IP3, aqui assim, ó. Parecido, tentando pegar um movimento de alta, o início de um movimento de subida no gráfico semanal é algo parecido. Vamos ver se a Pomo 4 se espelha, vamos dizer assim, na Ipera e ganha força aí para cima. Então, passando os dados dessa compra, R$ 3,86 ali é o ponto de entrada, fechou em R$ 3,90. Stop dessa operação 3,75, abaixo da mínima do pregão de hoje. Risco da operação 2,85%, que é o tamanho do stop dessa operação, alocando 18% do capital total e objetivo na faixa dos R$ 4,08 inicialmente. Se o papel resolver deslanchar e mais para cima, eu posso buscar uma melhor relação risco-ganho nesta operação, assim como a gente fez em Ipera. Então são essas as operações aqui que tem em aberto após o pregão de hoje, ou seja, basicamente totalmente posicionado nesse momento em swing trade. Vamos ver se o mercado confirma aí uma recuperação por parte da nossa querida bolsa. Um grande abraço, muito obrigado por sua presença aqui diária no canal, nas análises. Deixe seu like, deixe seu joinha e até o próximo pregão.